Olá pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu tô aqui para falar de Greyhound, um filme que tenta ser inovador, mas que felizmente acaba rápido. O novo filme da Apple TV+, veio com a promessa de um possível melhor ator aí para competir no próximo Oscar. Mas a história de um capitão da Marinha estadunidense durante a Segunda Guerra Mundial é mais batida que sei lá o quê. Falando um pouco dos pontos negativos e por que eu falei que felizmente ele acaba rápido, um dos seus maiores problemas é a exposição. Greyhound leva a exposição para outro nível quando ele acaba por substituir alguns diálogos por simplesmente letreiros na tela. Isso não acontece só no início, como acontece no meio e no fim, e na realidade é uma tentativa que era um caminho difícil realmente a se trilhar, porque Greyhound retrata um ambiente muito não comum aos olhos do espectador geral, que é a marinha, que é a navegação. É um mundo muito alheio ao meu mundo, por exemplo, cheio de contas, compassos e coisas desse gênero, mas que nesse caso, com todas as expressões idiomáticas, com todos os anúncios de trajetos, ele acaba sendo expositivo demais em diversos momentos. Os diálogos, que não só aqueles traduzidos na tela, não é? Eles são, na realidade, anúncios a tempo todo sobre aquilo que eles vão fazer, sobre a manobra que eles vão fazer, porque, claro, tudo bem, eles estão no meio de uma guerra, mas um diálogo não pode ser só sobre isso. Eles tentam aproximar o espectador pensando muito no seu público-alvo. Eles usam e abusam do orgulho americano e de todo esse discurso que a gente já viu 1 milhão de vezes em outros filmes de guerra. E no final das contas, o espectador acaba saindo do mesmo jeito que entrou no filme, sem entender nada. E o que mais me surpreendeu é que isso é responsabilidade de Tom Hanks. Sim, ele não é só o personagem principal de Greyhound, ele é o roteirista desse filme. E eu posso dizer que ele continua sendo um dos meus atores favoritos. A trama desse filme é muito simples, mas isso não deveria querer dizer falta de qualidade. A gente conhece muitos outros filmes, não é, que desenvolvem uma trama pequenininha, mas que tem muita potencialidade. Nesse caso, ela é desenvolvida muito pautada nesse orgulho americano e também na religião do personagem principal, algo que é citado pelo menos 3 vezes nos 8 minutos primeiros do filme e mais algumas vezes ao longo do filme e depois no final de novo. Hanks, mais uma vez, faz um trabalho primoroso, a gente sabe tudo que vem dele e tanto que ele consegue entregar nos filmes que ele faz, mas como Greyhound se propõe a ser um estudo de personagem, aquilo que me deixou mais perguntando para mim mesma é por que ele entrega então o mesmo personagem do início ao fim. Não existe um crescimento de personagem, um arco, porque desde o começo ele é aquele bom e justo, ele é incorruptível e coisas desse gênero. Mas além do Hanks, a gente tem mais alguns personagens, destaque para o Rob Morgan e para Elizabeth Shue, que em nenhum momento recebem o tempo de tela que mereciam. Tem um grave erro aqui de desenvolvimento de personagem fora do personagem do Hanks. Nenhum outro personagem do filme a gente conhece a fundo, e esses dois em específico, eles cumprem muito com uma propaganda do inclusivo, o que me deixou muito incomodada em certos pontos, porque nada disso é abordado de maneira aprofundada e não há um desenvolvimento de personagem, a não ser o personagem do Hanks. A direção fica a cargo do Aaron Schneider e ela é muito confusa. Eu me senti diversas vezes dentro de um videogame de batalha naval. Ele mistura algumas câmeras subjetivas que são, na realidade, muito repetitivas e curtas, porque eu queria ver mais daquilo. Alguns planos sequências dentro do navio seriam muito interessantes. E ele também mistura com alguns aéreos que são extremamente sugestivos e tentam simular algum tipo de emoção no espectador, igualzinho à trilha sonora. A mixagem de som, ao mesmo tempo, é super bem feita e a gente consegue sentir várias coisas e a gente consegue ver o trabalho que dá, né? Sempre quando o assunto é guerra, a mixagem de som chega num patamar acima do normal.
Então, nesse caso é muito interessante, mas a direção de fotografia também, ela tem um desenvolvimento que num momento tava me deixar muito feliz, porque ela consegue passar, apesar de ter muito uso de CGI nesse filme, ele consegue me passar uma ideia muito forte do entorno, um lugar muito inóspito, mas que no fim das contas se torna tão sugestiva quanto a trilha e a outra direção, porque tem um momento do filme que parece que eles andaram mais de, sei lá, milhas e milhas em um dia, porque simplesmente estava frio e agora tá calor. E o vilão, né, que é especialmente um grupo ali de nazistas que tá sempre no encalço daquele navio, a gente nunca chega a ver esse vilão, a gente só ouve o grupo, mas ao mesmo tempo é uma tentativa de fazer aquele vilão que nunca vemos, que foi muito bem explorado em Dunkirk, por exemplo, mas que aqui só serve para criar tensão. A criação de tensão, sim, é um dos maiores pontos positivos desse filme. É uma das coisas que faz a gente acompanhar e continuar assistindo, mas que não é suficiente para aguentar todo um filme. Por isso minha nota para Greyhound vai ser 4,5. Eu acho que ele não consegue se sustentar, infelizmente. O Tom Hanks também não consegue sustentar um filme inteiro. Ele com anos aí de carreira, eu esperava um pouco mais de um roteiro feito por ele. Mas é isso, pessoal. Se vocês assistirem, tá na Apple TV+, não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, ajuda muito a gente. E é isso, pessoal. Um beijo e corta!